tarde, quase boa noite. Agradecemos a organização, parabenizamos a organização por essa programação. Nosso momento agora é discutir um pouquinho literatura produzida no nosso subcontinente, no continente latino-americano. Nós temos aqui nessa mesa a Carol Ben-Simon. Ela é romancista, cronista e contista, uma escritora aqui de Porto Alegre, incluída dentro do rol dos escritores, dos jovens escritores pela revista Brasileiros, de destaque pela revista Granta, e também é autora de diversos títulos, entre os quais o mais recente, Jardineiros de Fumaça. A Carol também participou de algumas coletâneas, entre as quais Acerto de Contas, que saiu recentemente pela Companhia das Letras, que vai ser o nosso ponto de partida e que reúne escritores latino-americanos, escritores e escritoras latino-americanos em torno de narrativas de crime. E também temos o Carlos André Moreira, que é jornalista, crítico literário, editor do segundo caderno da Zero Hora, mestre em literatura brasileira pela URGS, com dissertação voltada para a produção de literatura policial. Ele também é autor de romance Tudo que Fizemos e de contos, entre os quais contos que estão na coletânea Ficção de Polpa, onde Carol também assinou alguns textos. Eu quero começar justamente perguntando para a Carol um pouquinho como é que foi o processo de criação de Acerto de Contas, como é que foi a costura disso, e aí a gente pode começar a conversar. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Na verdade é o seguinte, esse livro que foi organizado pelo Daniel Galera foi um projeto de uma editora americana chamada Maxines e que foi parcialmente ou totalmente financiado por um produtor de cinema daqui do Brasil. Então, aconteceu a coisa talvez bem estranha de que esse livro foi publicado primeiro nos Estados Unidos e chegou aqui, tipo, agora, né, uns 4 anos depois. Mas, enfim, é uma reunião de autores latino-americanos. O Carlos André, com seu conhecimento enciclopédico, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que nenhum dos autores é propriamente um escritor de literatura policial. Sim? Tá, ok. Depois eu falo mais sobre sim. E a Mariana Henriques um pouco também. Tá. Mas foi mais ou menos esse. O briefing era ok, é uma coletânea de literatura policial, de histórias de crime e tal. O que eu fiz quando me vi nessa enrascada, eu escrevi uma narrativa sobre os protestos de 2003. Era bem na época que isso estava acontecendo e eu tinha algum conhecimento assim, do que estava rolando e participando e vendo coisas e vendo um certo clima de paranoia, assim, porque, na verdade, o que acontece ali na narrativa que eu escrevi tem a ver, não sei se vocês se lembram disso, é que aconteceu um pouquinho antes dos protestos tomarem uma dimensão nacional, mas teve aquela história de que iam derrubar umas árvores ali na Edivaldo Pereira Rio, enfim, e aí umas pessoas começaram a acampar ali e tentar evitar que se derrubasse essas árvores, se criou todo um clima de paranoia, assim, quem é que é P2, quem é dentro das manifestações sempre, e eu meio que usei isso, então a narrativa se passa numa única noite, uma noite de manifestação, e tem um pouco esse clima de paranoia, de Criminalização dos movimentos sociais. De força policial, enfim, não muito confiável, etc. E é um pouco isso. Eu não sei se vocês querem que eu fale o que eu penso sobre, sei lá, sobre a coletânea em geral. Assim. Por favor. Porque acho que daí a gente já deixa a bola ficando. Me parece que uma constante assim, nesses contos é que a polícia nunca é vista com
bons olhos, assim. São contos latino-americanos, obviamente, e, enfim, não parece que ninguém confie muito na sua força policial, na capacidade de resolução de crimes, e normalmente é uma polícia corrupta, enfim. Me parece que essa é uma característica que salta aos olhos, assim, na coletânea. Acho que o Carlos André pode continuar daí. De fato, dos autores, a maioria de fato nunca escreveu assim, literatura estritamente policial ou de crime. Mas tem um ou dois, tem o Santiago Roncagliolo, por exemplo, que ele é peruano, e ele já escreveu tanto um livro de não ficção sobre o Abimael Guzmán, que era o líder do Sendero Luminoso, quanto um romance policial de um sujeito que é um advogado metido numa aldeia peruana remota e que se vê trabalhando com, digamos assim, ecos ainda da passagem por ali do Sendero, que ele não chama de Sendero, porque ele meio que é uma guerrilha que ele não dá um nome, e aí o líder é um cara que ele chama de um professor, é um retrato ficcional disfarçado de um troço que mais tarde ele faria uma reportagem policial mais abrangente. E a Mariana Henriques, ela trabalha tanto com crime quanto com horror, tanto que o livro que tem aqui, o conto que tem dela nessa coletânea, também está no livro solo dela, que saiu há algum tempo, chamado Coisas que Perdemos no Fogo, né? Que é também uma moça que, de fato, tecnicamente falando, o policial surge quando as pessoas passam a se maravilhar com a ideia de um trabalho policial. Lá no final do século XIX, metade do século XIX, mais especificamente, a Inglaterra forma a primeira grande força policial de detetives, ou seja, sujeitos que não precisavam andar uniformizado e que, usando técnicas racionais e científicas, descobririam indícios de um crime e a partir dali chegariam ao culpado e tal. É a mentalidade mecânico-cientificista do humanismo daquela época, o humanismo ainda pautado por ideais iluministas. O mundo é desvendável, a gente só não encontrou um método. Isso vale para o crime. Vai poder consertar tudo por meio do métodos corretos, não sei o quê. E isso é uma coisa que vai pautar a maioria dos romances policiais de primeira fase, que são ali até os anos 1930, no final dos anos 30 e início dos 40, que é um quebra-cabeça, normalmente, um quebra-cabeça intelectual, que o detetive desvenda, porque tem as pistas, e aí, por mais que se leia muito desses textos hoje e as coisas parecem meio absurdas, na época era uma ideia assim, é a extrapolação de uma coisa que é verdade, que era verdade para a época. Se tu utilizar um método e seguir umas pistas, tu chega no criminoso. Só que aí entra aquela questão, tem alguns teóricos do romance policial, como E.M. Rohn ou Howard Craft, ou o próprio Richard Poe, que dizem o seguinte, Robert Poe, desculpa, a ideia do policial se enraiza no fascínio do público pelo trabalho da polícia. Só que a polícia, em sociedades totalitárias ou de democracia claudicante, ela não costuma ser alvo da mesma admiração, justamente porque as pessoas que vivem o contato do trabalho policial, elas convivem com muitos desvios, com procedimentos que burlam a norma, procedimentos que de alguma forma não são tomados de acordo com o que se deveria, tanto do rigor legal quanto do próprio rigor investigativo. Então, em sociedades totalitárias ou de democracia claudicante, a ideia da polícia como, assim, a resposta para o crime, ela cai numa vala assim, de desconfiança completa. E isso, que já foi trabalhado em vários outros países ao longo do século, se vê muito nessa tradição do romance policial da América Latina, que é uma tradição incipiente, entre outras coisas, porque a América Latina teve muitas ditaduras, e por incrível que pareça, uma das coisas que sofre quando uma ditadura se instala não é o consumo de romance policial. O regime adora que se consuma policial sobre crimes distantes, mas é a produção. Um caso muito clássico é aqui, o Feliz Ano Novo do Rui Fonseca, por exemplo, que é considerado meio que um marco assim, da literatura de crime no Brasil, ele é proibido durante a ditadura militar, por exemplo.
Isso se reflete muito nesses contos desse livro, porque se tem um conjunto de histórias nos quais o autor, às vezes, conta para o leitor o crime, mas em nenhum momento há nenhuma ilusão de que a história vai, de alguma forma, se resolver ou criar um equilíbrio de justiça. A ideia de que a resolução de um crime ela estabelece um pouco de justiça no mundo por meio de um caso por vez, digamos assim. Só que não. Isso nesses romances, nesses contos, nessas histórias, muitas vezes o leitor sabe o que aconteceu, mas no universo da narrativa não acontece nada. Porque o envolvido é algum ministro poderoso, porque os envolvidos são policiais numa estrutura hierárquica corrupta, como é o caso do conto do cubano, como é que é o nome dele? Do horror e aniquilagem. Aí o conto do Joca Terron mistura uns lances meio psicodélicos, fantásticos, que são a pegada dele, mas ao mesmo tempo no final tu fica sabendo o que aconteceu, o personagem principal fica sabendo o que aconteceu, mas aquilo não vai para nenhum porque é um crime no Brasil. Então, isso de fato é um tópico que permeia todo esse livro. São narrativas de crime, algumas até viajam para mais longe, assim. São narrativas de crime sem a ilusão de que a polícia possa resolver o problema. Ou às vezes é parte. Agora, isso que poderia ser apontado por algumas pessoas como uma fragilidade dentro de uma tradição literária, né? Quer dizer, a polícia, se ela não tem esse fascínio, pode se converter também numa potencialidade para a produção aqui, não? Olhando para a realidade latino-americana, alguns desses contos demonstram isso, né? Não só a polícia como, né, uma zona cinzenta, mas também os sicários, as drogas, né? Pois é, agora eu não sei nem como começar, porque eu estava pensando um monte de coisa enquanto eu falava. Esse início assim, do gênero policial, acho que chama até policial de enigma, uma coisa assim, né? De enigma, esse primeiro momento. Depois, eu não sei, já tem um pouco essa coisa da corrupção da polícia e tal no hard-boiled, exatamente, tipo, o LAPD, que historicamente é uma polícia muito corrupta, etc. Mas, não sei, estava pensando também na coisa que tu falou de talvez... Eu sempre fico... acho que é uma teoria, não é só minha, né, mas é uma coisa fácil de imaginar. Os países nórdicos consomem muita literatura policial, e aí a gente tende a achar, meio que nada acontece lá, então é a forma de dar vazão a isso. Mas agora eu estava falando talvez de uma diferença entre produção e apreciação do público, né? Então não quer dizer que a gente consuma menos literatura policial porque a sociedade é cheia de crimes, mas algo faz com que isso não seja produzido. Mas obviamente eu não respondi a tua pergunta, eu não sei nem como responder. Eu acho que sim, tem muito material justamente, mas como o Carlos André falou, a realidade não dá muitas opções redentoras assim, né, para os finais. Eu noto que, além de ter essa característica de estruturas corruptas e tal, nessa coletânea, acho que os personagens acabam sendo pessoas um pouco passivas, assim, porque eles sabem que não vai dar em nada. Além deles serem ignorantes, como está dizendo que várias vezes o leitor sabe mais do que eles sabem, também tem meio que uma passividade, afinal, é sempre assim, não tem o que fazer, e aquele ministro não vai ser preso, etc. Sim, tem um lance dos ofícios. Às vezes o cara não é que ele seja passivo, é que na estrutura da América Latina, de modo geral, tirando talvez a Argentina é um caso particular. A Argentina é um país na América Latina que aderiu desde muito cedo, não apenas na literatura, mas na própria sociedade, a uma visão mais próxima, talvez, do ideal europeu de civilização. Isso está na arquitetura da cidade, isso está nas próprias aspirações artísticas de boa parte da intelectualidade argentina durante o século XX. Tá? E isso se reflete também no fato de que a Argentina é um país com uma literatura policial bem sólida.
Dos dois tipos, não apenas esse tipo mais cínico, que mostra que a realidade é um problema num país em que as estruturas são corruptas, mas, por exemplo, pego o Rodolfo Walsh, por exemplo, que é um dos grandes escritores e jornalistas argentinos, ele tem uns contos policiais muito bons, que são protagonizados por um revisor de textos, que, justamente porque ele é um cara de muita atenção, por ser revisor de textos, tá? Não deve trabalhar nos dias de hoje, porque cada livro que a gente pega ele tem um olho clínico para determinadas incongruências em casos, e aí a polícia torna ele consultor. Aí entra a parte do absurdo do policial, porque sempre o elemento externo é admitido na polícia como consultor com uma tranquilidade que não seria verdade no mundo real se a polícia precisasse de fato pedir ajuda para alguém de fora. Eu acho que as potencialidades que tu fala são aquelas que fizeram o grande romance hard-boiled, as que surge a partir ali da Grande Depressão. Justamente, chega a Grande Depressão, a economia mundial vai para a vala, milhões de desempregados, há uma corrupção estabilizada, principalmente, tu falou de LA, Los Angeles é uma cidade que ela vai sendo criada ao longo do século XX no meio do nada, e obviamente em qualquer cidade que se ergue no meio do nada, com grandes edifícios e empreendimentos em qualquer lugar, a corrupção é o centro e mote de tudo. Por isso que talvez Los Angeles seja uma das cidades mais clássicas a Califórnia, de modo geral, seja um dos ambientes clássicos da literatura noir americana. Porque é engraçado que a gente fala essa coisa de literatura noir, não sei o quê. Isso aqui é justamente no estado mais ensolarado, mas é também um lugar onde tu vai encontrar as obras do Cheddar, vai encontrar as obras do Elmore Leonard, todo mundo gravitando ali no fato de que aquela cidade é uma cidade com racismo, corrupção policial e corrupção da sociedade. E isso se reflete muitas vezes na figura do detetive ser um sujeito derrotado já de início, porque ele sabe que por mais que ele resolva um problema de cada vez, aquele problema é uma gota no oceano em relação a todo o problema social, porque aquilo ali meio que é um sintoma. Eu acho que na América Latina nós vamos um passo além ainda, que é a maioria dos romances policiais, a não ser que seja uma coisa assim, que seja muito uma imitação de alguma coisa americana, a maioria dos romances policiais com alguma voz autoral na América Latina, ela já partem não da ideia de que assim, resolvendo um crime de cada vez que não resolve o problema, é que talvez tu não consiga resolver nem aquele crime. Porque aí tem toda essa história de que o romance policial clássico, esse da literatura dos anos 30 para cá, no ar tradicional, ele lida com um cara que está fora da estrutura, justamente porque a estrutura é corrupta. Por isso que normalmente é um detetive particular, um jornalista. Ele próprio é um cara meio malandro, meio corrupto, porque ele vive num processo ali que, se ele não for um virador, ele não sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, esse cara é o sujeito que vai, de alguma forma, contrariar toda a estrutura, apanhar muito no meio do processo, porque, obviamente, ele vai tomar porrada da polícia, vai tomar porrada dos gangsters, vai tomar porrada de parente, de envolvidos, vai tomar porrada de quem não quer que ele investigue, quem quer que ele investigue. Mas, no meio de tanta porrada, chega no final, ele resolve o crime. Aí, aqui, Brasil, América Latina de modo geral, Cuba, Chile, são países que estão, Peru, que são países retratados aqui, por exemplo, algum lembrando de cabeça, tem todo esse problema de que talvez nem isso, que fora da estrutura, o quanto se sabe e o quanto se consegue saber fora da estrutura num país como o Brasil, é muito pouco para que um romance policial consiga desenvolver uma trama satisfatória e, ao mesmo tempo, que não pareça uma fantasia maior que Game of Thrones. Eu acho que é por aí que eu queria deixar esse nome. Sim, quer dizer, e aí eu vou radicalizar um pouco na pergunta. Então, é possível pensar uma literatura policial latino-americana para além da polícia? Quer dizer, se não é possível contar com a polícia, se não é possível contar com o elemento da ordem, ou aquele que possibilite a ordem dentro daquele caos, que outros elementos podem sustentar um empreendimento como esse? Pois é, eu não sei. Eu acho que eu fico questionando também a própria definição de literatura policial, porque eu vejo elementos de policiais em vários autores e não necessariamente se enquadram no gênero policial. Eu acho que eu mesmo posso
sei lá, ter usado isso no meu último livro, mas, por exemplo, o Bolanho, eu acho que ele não é literatura policial, mas tem alguma coisa, eu não consigo classificar exatamente, é um certo clima de desconfiança permanente, não é resolução de enigmas nem nada parecido, mas então talvez seja meio por aí, assim, talvez não algo que se encaixe fielmente no gênero, mas uma certa mistura, assim. Eu acho que em situações de sociedades como essas que a gente está comentando, uma das vertentes que tem sido cada vez mais explorada é: tu vai escrever uma literatura de crime muitas vezes pelo ponto de vista do crime, porque às vezes é mais fácil conseguir saber a estrutura do crime que a estrutura da polícia, por exemplo, ou como o crime funciona do que como a polícia funciona, ou o fato de que muitas vezes o crime funciona melhor que a polícia, por exemplo, é outra questão. Falou do Bolanho, né? O 2666 tem toda uma parte lá que é meio romance, meio relato jornalístico de uma série de mulheres que estão sendo mortas numa cidade e que é baseado na crônica policial real de Ciudad Juárez, onde ao longo de um período de 10 anos foram mortas mais de 180 mulheres que trabalhavam naquelas fábricas lá que chamam de maquiladoras, que são basicamente fábricas de produtos piratas americanos que eles fazem a menor preço no México. Recebem muito imigrante das aldeias, do interior, e essas mulheres simplesmente desaparecem. E elas desaparecem simplesmente, não é que elas desaparecem, morrem, mortas em circunstâncias muito violentas. E aí o Bolanho brinca no livro com essa ideia de que pode até ter sido um serial killer, mas pode não ter sido, pode ter sido simplesmente o país inteiro matando essas mulheres, porque ninguém está indo atrás, ninguém está procurando. E o Bolanho lida muito com a ideia, mais até do policial literário nos seus livros. Isso eu vi, por exemplo, aqui o Zambra fez na coisa dele. Há um momento em que, no conto dele aqui, há um momento em que se escreveu tanto o romance policial, e a gente vive num país tão diferente dessa realidade da polícia eficiente, que tu estás escrevendo também sobre o policial como uma ideia na cabeça das pessoas. Porque a história de crime, a história policial, como a gente comentou antes, ela sempre foi uma história muito bem posicionada no mercado. As pessoas gostam de ler livro policial, mesmo quando não leem os autores contemporâneos, mas todo mundo acaba lendo um policial ou outro, nem que seja esse Agatha Christie, um Sherlock Holmes, eles continuam sendo editados porque são bons de venda, assim, profusamente, e mesmo romances policiais dessa onda mais nova, escandinava, assim, acho que o consumo de literatura policial ele é meio que uma realidade. E às vezes o que essa literatura pode ser usada como moldura para produzir algo no país que não parece assentar raízes. O senso comum, geralmente, quando olha para a América Latina e fala de produção literária, sempre identifica uma escola muito particular, sabe que a gente pode chamar de escola, ou movimento literário, que é o realismo mágico. A gente consegue identificar elementos que nos permitam dizer de uma escola latino-americana de literatura policial, ou elementos que poderiam ajudar a fazer isso? Nossa, aí porque, não, eu não sei, eu não tenho condições de responder isso, acho, porque eu não sou uma grande estudiosa da literatura policial, muito menos latino-americana, por isso tão próxima, assim, dos autores latino-americanos. Eu não tenho um conhecimento abrangente sobre o continente inteiro, mas assim, o Brasil agora, isso é uma questão interessante, o Brasil agora está tendo uma produção mais regular de romances de crime. E eu acho que tem vários motivos para isso, entre eles o fato de que agora tem uma indústria editorial. Algumas pessoas dizem que a indústria editorial agora está prestes a entrar em colapso, mas até 1, 2, 3 anos atrás ela parecia estar tomando uma feição mais madura. E aí, como um sistema editorial mais maduro, tu tem essa divisão assim, em nichos que atingem um público maior. Policial é sempre um desses nichos, e é sempre um nicho que toda editora acaba investindo em algum momento, porque ele chega de alguma forma ao público mais fácil do que outro gênero.
Não, só queria acrescentar uma coisa, mas estava pensando se esse, por exemplo, o Rafael Montes, que é um novo autor, é visto como... Sim, ele é um cara que faz... Pois é, mas será que... quer dizer, tem algo de brasileiro, de latino-americano nesses vários autores? Seria... Eu acho que dele particularmente, menos. Patrícia Mello, a Patrícia Mello, ela pega muitas coisas que ela vai se inspirar também já no Rubem Fonseca, que é aquilo que o Antônio Cândido, quando ele analisa assim, o Rubem Fonseca, ele não pega os elementos policiais do Rubem Fonseca, ele pega o que ele chama de um ultra-realismo sem concessões, e também ele chama de realismo feroz, juntando ali o Inácio Viola Brandão, o Rubem Fonseca, e eu acho que a representação crua da violência foi durante um período, justamente porque o Rubem Fonseca foi um autor tão importante, ela foi um caminho que muitos autores ligados ao não necessariamente filiados ao policial, mas que escreveram algo que poderia lidar com isso, pegaram. O que eu vejo é o seguinte, tem poucos autores que de fato se dedicam a ser autores policiais, mas tem alguns autores que de vez em quando gostam de brincar com isso. Por exemplo, o Paulo Scott, aquele romance dele de, sei lá, uns 15 anos atrás, como é dele, do cara que vai assaltar os caras vão assaltar um banco, tem um cara desse presidiário, ex-acusador. Oi, Voláteis. O Voláteis, o romance do Scott é um romance policial. Mas o Scott não é um autor policial, por exemplo. O Terron tem um conto policial naquele livro, de contos com um título bem estranho. Que inclusive, o Terron tem um conto policial que é protagonizado pelo Glauco Matoso. Sonho Interrompido. Sonho Interrompido por Guilhotina, isso aí. Tem um conto lá que o Glauco Matoso ele é vítima de um chantagista que está seguindo amantes dele, o Glauco é declaradamente homossexual, e está matando essas pessoas e entalhando, nem sei se é possível. O Joca viaja nessas coisas. Está entalhando mensagens para o cara na retina dos mortos. Aí já entra a piração. Tipo, nesse ponto aqui, o Joca botou 15 pessoas mais uma menina numa maca dentro de uma ambulância. É impossível, não cabe. Sim, daí já é realismo mágico. Isso aí, o Joca é o cara que mais junta realismo mágico e o romance policial. Sim. Aí, se tem uma escola brasileira, eu acho que até ali, os anos 70, quando o Rubem Fonseca surge, tu tem muito um romance policial mais calcado no romance clássico. Os romances do Luiz Lopes Coelho, por exemplo, são romances, esses exemplos, tem um mistério, tu tem um enigma, tu tem muito pouca violência. O próprio primeiro romance policial do Brasil, publicado em 1920, num jornal chamado A Folha, e que tinha 4 autores diferentes, um deles, o Coelho Neto, chamado O Mistério. Ele começa como um mistério bem elaborado, não sei o quê, só que aí como cada um deles escrevia um capítulo, e aí o outro pegava e fazia um outro, daqui a pouco eles começaram a se trollar no meio do romance, e o troço tinha virado um romance, que era para ser um romance policial, vira um romance cômico sobre o Rio de Janeiro da época e tal, e eles perderam a ideia do crime, assim como o próprio Crime da Estrada de Sintra, lá do Ortigão, que é considerado o primeiro romance policial em português. Os caras começam com um rato no meio da estrada, assim, e tudo é com trocas de cartas de jornal, porque de fato eram cartas que eles mandaram para o jornal em Lisboa, para que parecesse que estava se desenrolando de verdade um mistério policial que eles estavam escrevendo. Mas lá no meio eles simplesmente abandonaram o projeto, tinha umas coisas lá que o Essa pegou um cargo de diplomata e não conseguia terminar o livro. E aí ficou para o outro. E o outro não sabia o que o Essa queria contar. Tem um momento lá em que um cara entra numa sala com um martelo. E eles deixaram aquilo de lado para um longo flashback, e quando finalmente voltou, eles não sabem para que era o martelo, e o Essa não lembrava mais. Então eles inventaram uma coisa. Então tem essa coisa de assim, essas primeiras tentativas de romance policial em português, elas são tentativas bem assim. Os próprios contos policiais do Fernando Pessoa, que só tem 1 ou 2 que ficaram mais ou menos terminados, eles chamavam contos de raciocínio, ou seja, jogos intelectuais que vai lidando com uma lógica da argumentação e das pistas até chegar no ponto. Quando irrompe um cara como o Fonseca, por exemplo, ele é o primeiro cara a ter essa ideia de trazer
tanto a técnica do romance policial clássico americano, do conto policial americano, quanto a violência que estava por toda parte, digamos assim, até na época nem estava tanto por toda parte como está hoje, mas que para a denúncia da violência de graves. Talvez seria isso uma das coisas que eu diria que apontaria como uma escola brasileira. Assim. E agora nós já estamos numa segunda fase em que o pessoal começa a misturar essas duas coisas. Elementos de fora que possam, de alguma maneira, renovar e oxigenar esse gênero. Tem contos policiais que pegam muita coisa clássica da literatura policial estrangeira. Eu pego o Reginaldo Prandi, por exemplo, que usa o candomblé como um cenário e, portanto, ali tu tem já só o ambiente já é uma espécie de renovação. O Garcia Rosa, que tem aquela coisa de ser o policial dele, que está cada vez menos preocupado com a solução do crime e mais com aquela melancolia do Spinoza. E o Garcia Rosa, ele saca o seguinte, que é o Rubem Fonseca e o Luiz Alfredo Garcia Rosa são os dois caras que dão um pontapé lá nos anos 70 e 80 para isso que a gente está hoje vendo como uma certa tendência do romance policial no Brasil. E o Garcia Rosa, tanto o Garcia Rosa quanto o Rubem Fonseca, eu acho que eles compartilham dessa intuição de que fora da polícia é muito difícil resolver um crime. Mesmo dentro da polícia é difícil. Os personagens recorrentes deles são policiais. Um é delegado Espinosa, o outro é o comissário Matos. Essa ideia do detetive que age de fora, no Brasil, eu acho que ela só pega com paródia. Tem várias paródias muito boas disso. Tabajara, por exemplo, os livros dele. Eu me pergunto também o quanto os escritores estão um pouco distantes disso e daí é uma coisa, estou dizendo bem objetiva mesmo, como ter conhecimento suficiente para criar essas histórias, porque eu acho que a gente tem muito material, mas ao mesmo tempo vive numa certa ignorância. Não estou falando só como escritores, mas como sociedade, assim, se a gente pensar, estou viajando um pouco, mas numa coisa mais macro e, sei lá, esses helicópteros que aparecem com 400 quilos de cocaína no Mato Grosso e tudo que isso poderia gerar de dinheiro. Enfim, mas agora, o que a gente realmente sabe de como essas coisas se conectam? Entende? Eu, como escritora, ok, talvez eu gostaria de escrever sobre isso, mas como fazer isso? Você está apontando para muitas vezes, uma falta de vivência ou de mergulho naquela realidade que possa te permitir, né? Mesmo a coisa do, ok, tem um personagem delegado, eu já vi, não vou citar nomes, né, obviamente, mas eu já vi coisas, lendo coisas, ok, elas não eram necessariamente policiais, mas pegavam elementos, daqui a pouco era uma cena dentro de uma delegacia brasileira. Bom, eu como leitora sei, tipo, não pode ser assim uma delegacia brasileira, a delegada que está falando não pode ser isso, não, claramente, ok, talvez o escritor nunca tenha entrado na delegacia brasileira ou falado com os policiais e enfim, saiu escrevendo aquilo. Eu não me convence, assim, então. Em algum momento vocês falam, você quer falar? Coincidentemente, hoje de tarde, no Facebook, eu estava debatendo isso com os conhecidos, que é o seguinte, eu acho que tem também, isso que tu falou, toca um ponto interessante, eu acho que, de modo geral, e eu acho que isso não é uma coisa do escritor brasileiro, isso é uma coisa geral do Brasil. O Brasil, ele tem a ideia de que as pessoas, principalmente na era do Facebook, mas isso, para mim, o Facebook só deixou mais claro o troço que já estava aí. É a ideia de que tu não precisa pesquisar para uma coisa. A ideia da pesquisa, ela seria limitante. Eu já vi muito autor me dizer, isso é bobagem, só invento mesmo, não sei nada. É uma postura que vale. Principalmente, até porque as pessoas que têm esse tipo de opinião, mais ou menos sei o tipo de coisa que elas vão fazer, e que ali para elas tá bom, tá ok. Só que ao mesmo tempo falta isso e aí outras vezes eu já falei isso em palestras, e perguntaram se eu estava perguntando isso porque eu era jornalista. Talvez até seja, porque a formação de alguém acaba de alguma forma deformando as suas opiniões. Mas, tipo, ir numa delegacia que seja, vai na delegacia uma tarde, conversa com um, conversa com outro, fazer esse trabalho de pesquisa que tu faria para uma reportagem, por exemplo,
não machucaria ninguém fazer isso com um romance, não precisa necessariamente seguir tudo aquilo, mas de alguma forma se documentar de alguma maneira, para a partir dali, inclusive, ignorar aquilo com as convenções da ficção. Mas eu acho que não tem nem esse primeiro. Senão a pessoa está fazendo uma paródia, né? Não, é só isso que dizer. Vou dar um exemplo pessoal, até fico um pouco envergonhada de mas, enfim, o meu último livro, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, se passa no norte da Califórnia e o pano de fundo é cultivo de maconha. É uma região que é, enfim, o lugar onde mais se planta maconha nos Estados Unidos e a maioria de forma ilegal. Eu fiquei 8 meses nesse lugar, enfim, conhecendo pessoas, visitando plantações, vivendo a vida do lugar. Pesquisando. Pesquisando. Sim, e também fiz leituras. Ai, desculpa, não tenho a malícia. Enfim, tudo bem, eu só pensando aqui, eu não conseguiria fazer muito o equivalente no Brasil, né? Tudo bem, eu também não queria contar essa história, eu não queria lidar com maconha no Brasil, porque daí já é outra coisa, que necessariamente passaria por um nível de violência que eu não estava afim. Tipo, eu não sou a autora para falar, talvez, de violência, de narcotráfico. Aqui tem uma coisa... Enfim, não gera tanta violência, muito pouco, e lida com uma coisa um pouco mais sutil, né? No Brasil não tem muita sutileza. Então, mas mesmo se eu quisesse realmente contar a história de como é que é o plantio da maconha no Brasil, porque tem, na verdade, a maconha que a gente consome aqui, supondo que vocês possam consumir em algum momento, ela vem do Paraguai, né, a maior parte, mas mais para o norte do país, eu acredito que venha de... Tem toda uma área de Pernambuco que chamam até de triângulo negro, não é triângulo negro, é côncavo. Não, polígono da maconha. Isso, mas alguém já entrou lá para pesquisar ou fazer, sabe? É um troço que tem umas estradas ali que não dá nem para passar passeio, porque a pessoa é zoada, enfim. Então, realmente, pesquisa no Brasil às vezes é uma questão delicada. De alguma maneira, acho que essa conversa derivou para um aspecto que é interessante, né? O fazer do escritor, né? A postura que ele tem de fazer pesquisa ou não, de muitas vezes ficcionalizar algo que ele não tem realidade, em algum momento também o fazer do jornalista, né? O jornalista, como ele vai pesquisar e vai produzir um livro-reportagem, vai retratar uma realidade. Eu fico pensando, a literatura policial, ela pode assumir de alguma maneira, não que seja uma prerrogativa, mas ela pode assumir um espaço de contar a realidade latino-americana no século XXI, num refluxo das democracias no subcontinente, nessa fragmentação de instituições, na erupção de novos movimentos sociais, de um novo feminismo, por exemplo, que também é abordado de alguma maneira aqui, né, uma certa diversidade que a gente vê sexual ali. Esse livro aqui, por exemplo, que a gente está discutindo, ele faz bem isso, faz bastante isso. Tem desde o ambiente, assim, as chacinas de multidões, eu digo assim, não é multidões, não é para usar o império, mas as chacinas de várias pessoas de uma vez só, no Brasil, no México, são dois pontos que tem nos pontos aqui. Os protestos, que a Carol trouxe. O próprio ponto cubano é um ponto que para mim é interessante nesse sentido, porque basicamente a maioria, houve vários teóricos socialistas que se dedicaram a estudar o romance policial. O próprio Todorov é um deles, o Ernest Mandel é outro, e normalmente ele era descrito como ou uma diversão escapista ou uma forma de denúncia de toda uma estrutura que estava errada na sociedade capitalista como um todo. Aí é o caso do romance policial no Arias, do Dashiell Hammett, do Raymond Chandler, para adiante. E basicamente todos concordavam que não havia romance policial nos regimes sob o socialismo,
Porque aquilo ali seria abolido com o capitalismo, porque o romance policial era um subproduto de doenças sociais do próprio capitalismo. Então, tu não teria isso no socialismo. Claro, tu também não teria isso no socialismo, porque, como em outros romances autocráticos, os romances policiais eram proibidos no socialismo. Assim como foram proibidos na Itália do Mussolini, na nazismo do Hitler e na União Soviética. Só teve romance policial de fato na União Soviética depois de 1989. Então, aí aqui tu tem um ponto em Cuba sobre corrupção policial. Ou seja, também já é uma coisa que vai fora dessa pegada, que é também o que o Padura faz muito bem. O Leonardo Padura, que se tornou bastante conhecido por um romance histórico, né, que é o Homem que Amava os Cachorros. Ele, na verdade, tem uma série de 4 livros anteriores que ele chama de As 4 Estações de Havana, porque elas acompanham o mesmo personagem ao longo de um ano, a cada estação daquele ano. Cada crime ele demora uma estação para resolver. Virou, inclusive, uma série na Netflix, que, diferentemente de um livro que eu nunca diria, eu não recomendo esse livro, essa série eu acho que eu não recomendaria mesmo, porque eu acho que eu adoro. Mas é que eu gosto muito dos livros. Então, tu tem, o Padura é um romancista policial latino-americano. José Latour. José Latour é outro que também escreve de Cuba, romances policiais. Tem um chamado Bom Dia Camaradas, que é muito bom, inclusive saiu aqui no Brasil pela Record. As coleções negras da Record, a coleção policial da companhia, eu acho que elas notaram essa situação, muito disso. Então, hoje eu acho que o policial tem um pouco, mesmo esses policiais mais de séries de TV, mesmo os policiais de aeroporto, como o pessoal fala, tu vê que tem uma certa preocupação documental jornalística, por exemplo. Tem um norueguês chamado Jo Nesbø. Ele é atualmente um dos grandes escritores policiais desses seriados, assim, do noir escandinavo. E o último romance dele, a ser publicado no Brasil, se chama A Sede. E basicamente é um cara que mata mulheres depois de marcar encontros no Tinder. Ou seja, tu tem uma preocupação, principalmente dentro do romance policial, mais até do que em vários outros gêneros, pelo que eu vejo, de trazer o mundo real ali para dentro para dar uma ideia de verossimilhança em uma história que muitas vezes é absurda. E que se vale de coisas absurdas, clichês, mas tem toda uma ideia de composição e de demonstração da realidade. Não, eu concordo. Eu acho que o caminho é mostrar toda essa estrutura social esfacelada. Muito bem, vamos abrir para a plateia, temos alguns minutos. Por favor, sem timidez. Quem gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Enquanto o pessoal se decide o que vai perguntar, eu gostaria de fazer uma colocação. Esse ano, agora acontecendo aqui em Porto Alegre Noir, mas daqui a alguns meses acontece o México Noir, que é o primeiro festival de literatura policial nacional do México, e em outubro volta a Buenos Aires Negra, que parou por uns 2 anos, se não me engano, que é inclusive o evento que inspirou aqui em Porto Alegre Noir. Então eu acho que a América Latina está vivendo um momento, não sei se de descoberta ou redescoberta, mas parece que haver uma sintonia, inclusive nesses eventos que estão surgindo. E foi anunciado uns meses atrás que haveria o Búzios Noir, só que eles estão procurando financiamento, algo assim. Então, é possível que nesse ano ainda aconteça outro encontro de literatura policial aqui no Brasil. Então, acho que é um mercado, um cenário em expansão. Então, pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Não? Há uma riqueza de produção extraordinária no continente. Eu não fiz nenhum tipo de inventário, mas eu fui sobrevoando alguns olhando para o mapa e olhando para a produção dessa área, e a gente consegue visualizar, embora os brasileiros leiam muito pouco, os latinos leiam talvez muito mais os romances nórdicos. Essa é uma outra questão que eu queria perguntar para vocês.
onde está se vendo sucesso, né? Mas, ó, em Cuba a gente já mencionou aqui o Leonardo Padura, já falou do Jorge Henrique Larry, que é jovem e está aqui nessa coletânea, falamos do José Latour, tem o Rusto Vasco, na Bolívia o Gonçalo Lema, do detetive Blanco, tem Rodrigo Rasmin, na Argentina a gente tem uma profusão que vai de Borges e Bioy Casares a Cláudia Pinheiro, passando por Ricardo Pilha, o próprio... Oi? O Rodolfo Walsh, o próprio Ernesto Malo, que é o organizador, um dos organizadores da BAN, Fernando Lopes, no Chile, né? Já se falou aqui do Bolanho, que embora não seja policial, tem algo nesse sentido, tem o Roberto Poeiro, né? Tem também o Ramon Dias Eperovic. No Uruguai nós temos a Mercedes Rezende, essa semana morreu o Daniel Chavarria, que embora morasse em Cuba, ele nasceu no Uruguai, ele era um cubano nascido no Uruguai. Na Venezuela nós temos a Inês Munhoz, a Valentina Carbonell, no Paraguai tem o Bernardo Neri, no Peru Santiago Roncalho, já foi citado aqui, o Isaac Goldenberg, na Colômbia Fernando Valerro, no Equador o Fernando Itiburu, e no México temos vários, né, que vão do Juan Pablo Villa-Lobos ao Rafael Bernal, entre outros. A produção é muito grande. E eu pergunto, né, nós lemos muito pouco os latinos, eu tenho essa impressão. Conhecemos o Brasil, parece que volta às suas costas, não só porque nós não leiamos os latinos, nós ouvimos também pouco os latinos, nós, de alguma maneira, voltamos as costas para os vizinhos. Por outro lado, nós consumimos isso, o mercado vem mostrando, consumimos muito essa nova onda nórdica. Por que isso acontece, na opinião de vocês? O que nos faz renegar? Bom, acho que essa é uma questão que vai bem além do policial. Começa no idioma, talvez, porque por exemplo, eu já participei 2 vezes da Feira de Guadalajara, Feira Literária de Guadalajara, e sempre percebo que há um distanciamento entre os autores brasileiros e todos os outros latino-americanos. Então, eles têm muito mais proximidade. Eu acho que começa pela língua. A identidade do Brasil na América Latina é meio estranha. Então, acho isso meio natural que seja assim na literatura, sabe? Que obviamente as coisas do primeiro mundo cheguem mais fácil para a gente, assim como não chega a literatura brasileira para eles. Também tem toda uma questão de mercado. Por exemplo, um livro que é publicado, sei lá, no Peru, ele pode ser comercializado em outros países da América Latina, enquanto que aqui nem os livros que são publicados aqui nem podem ser vendidos em Portugal e vice-versa. Tem toda essa questão. Então, não sei, acho que é por aí. Tem vários motivos, mas uma das coisas que ela falou, isso é um problema que não é restrito ao romance policial. De modo geral, no Brasil, se publica bastante coisa de língua inglesa, muito menos de língua espanhola, francesa, menos ainda de italiano, apesar do sucesso da Helena Ferrante, ela é meio que um ponto fora da curva, assim, antes dela. Eu suspeito até que a própria publicação passada de um cara chamado Domenico Starnoni tem mais a ver com o fato de que pintou uma reportagem dizendo que ele é marido dela e que talvez escreva os livros dela, não propriamente pelos méritos literários que ele de fato tem. Mas ele não chegou a ser editado no Brasil antes disso, e o romance que saiu agora nós tem uns 20 anos. Então, acho assim, apesar de ter um mercado editorial que está andando, assim, ele é um mercado baseado muito em questões de populismo. Como a maioria dos mercados hoje em dia, mas o capitalismo no Brasil tem muito isso. Fala-se muito na questão de o capitalismo, o risco, não sei o quê, mas o capitalista brasileiro ele não quer correr risco nunca. Fala, o risco é a base do capitalismo, até pode ser, mas não no Brasil.
Então, se tu tem algo que deu certo uma vez, isso vai mais ou menos ser repetido até o filão ser exaurido. Foi da literatura nórdica. Até alguns anos, um dos poucos autores nórdicos aí já eu acho que para ver como é uma generalização da nossa parte. Quando a gente fala de literatura nórdica, nós estamos falando de pessoas que escrevem na Dinamarca, na Suécia, na Noruega e na Finlândia, ou seja, alguns juntam até a Islândia. Nós estamos pegando toda uma península e reduzindo também de uma península que não é nem a mesma língua, estamos reduzindo o mesmo fenômeno. Mas, de fato, até pouco tempo atrás, o Henning Mankell, que é um autor que morreu acho que há uns 2, 3 anos, ele era um dos poucos autores nórdicos regularmente publicados. A companhia lança livros dele desde os anos 90. Só que aí ocorreu um fenômeno Stieg Larsson. Eu acho que só acrescentando aqui, eu acho que um fenômeno puxa vários, assim como a Helena Ferrante, mesmo se o cara não for o marido dela, enfim, se abre a porta ali, literatura italiana, tá, vamos publicar mais uma meia dúzia. Então, eu acredito que isso aconteceu com a literatura policial nórdica. Sim. E ao mesmo tempo, estava rolando uma discussão no Facebook há pouco tempo, ontem e hoje, em que assim, a Maria Valéria Rezende publicou um livro chamado Outros Cantos, que ganhou o prêmio. E aí uma moça que era editora e escritora chamada Flávia Iriarte, escreveu uma resenha desse livro numa revista. E depois gravou um vídeo no YouTube, que tem uns 10 a 11 minutos, em que ela faz considerações críticas sobre essa obra da Maria Valéria Rezende, e ela comenta que, para ela, a representação do sertão naquele livro era um pouco idealizada. A Maria Valéria Rezende publicou o tal da resenha lá e disse assim, um comentário meio irônico, não leio, a moça não gostou. E aí começou a ataque de parte a parte, o pessoal defendendo um time, defendendo outro. Eu cheguei à conclusão com esse episódio de que isso aí é uma dinâmica das redes sociais. Nada do que vai para as redes sociais funciona em termos de debate produtivo, que vira essa meleca de Grenal. Então, mas o próprio vídeo da Flávia Iriarte provando o meu... discussões no Facebook. Sim, mas por isso. E isso é bem engraçado isso. Mas ao mesmo tempo que as discussões elas surgem muito no Facebook, mas elas se desenvolvem. E essa discussão que rolou levou um rapaz que mora aqui, o Thiago, a perguntar o seguinte, mas vem cá, quantos autores do Nordeste o pessoal do Rio Grande do Sul conhece? E aí, porque a experiência dele como um nordestino morando em Porto Alegre é de que os autores daqui são muito conhecidos pelo pessoal daqui, mas poucos autores do Nordeste, ele mesmo diz, Nordeste é a região, não um estado ou outro especificamente, são conhecidos, fora, sei lá, ele citava, ele falava Norte barra Nordeste, ele citava Ratum e o Carreiro, talvez, e o Reinaldo Coelho de Brito. Dentro do próprio Brasil existem bolsões de tópicos que não se comunicam. Então, talvez exigir que o Brasil, de algum modo, também leia os latino-americanos como um todo, eu acho que é meio ilusório. Lê os nórdicos porque virou onda porque teve uma onda bem-sucedida que ainda não morreu na praia, diferentemente dos livros de colorido. Muito bem. Temos 5 minutos? Temos 5 minutos para perguntas. Olha, Adriana Amaral em cima. Momento palestra, como vocês veem a relação entre a literatura policial e os outros gêneros que eu vou chamar, abre aspas, co-irmãos, a ficção científica e o horror? Tá, eu vou falar algo totalmente pessoal. Esses dias eu descobri por que eu não gosto de gênero de fantasia, tá? Porque estava lendo um livro teórico, enfim, que dizia que como os gêneros de fantasia são um pouco... tem uma estrutura de fábula, assim, de uma simbologia muito forte, diferente do realismo, as personagens são um pouco estereotipadas, caricaturais, porque elas precisam representar certos valores e elas não podem ser, enfim, ambíguas. Nesse sentido, eu acho que o gênero policial é muito mais interessante.
tipo, me agrada mais pessoalmente, porque eu vejo, não vejo um estereótipo disso, eu vejo possibilidades ao contrário, de trabalhar um interior muito diferente, assim. Não sei se vocês concordam. São correlatos, com certeza. O policial se beneficia do fato de ser um gênero com maior amplitude de público, e isso é verdade. Mas, assim, eu acho que como são gêneros que oferecem uma moldura, de algum modo, todos eles têm um potencial para, em um momento, dependendo da qualidade de uma obra, atingir o público. Porque, como eles são menos, mesmo os romances mais experimentais filiados a um gênero, eles oferecem ao leitor, muitas vezes, não o consolo, mas a âncora de ser de um gênero. Mesmo que não tenha nada a ver com nada, o próprio pensamento de que aquilo é um livro de horror é algo que o cara sabe a respeito do livro. Os livros radicais que ninguém sabe o que está lendo, eles têm uma, digamos assim, aceitação menor. E eu acho que nós já chegamos num ponto em que o policial, por ser esse gênero mais amplo, ele meio que começa a se imiscuir nos demais gêneros. Talvez porque os demais gêneros estejam usando o policial, não apenas na literatura, mas tem sido visto muito isso no audiovisual. O número de séries policiais em toda parte, canais pagos, canais abertos, no Netflix, policiais, é muito grande. Principalmente séries estrangeiras são colocadas na figura de um policial, um detetive, não sei o quê, uma figura meio ambígua e tal. E aí tu tem também o fato de que agora estão misturando essas coisas, como no Walter Carbon, por exemplo, que é uma ficção científica, com as bases de um romance noir. Inclusive, no romance noir clássico, um policial que apanha, que é um sujeito meio maldito, meio não sei o quê, que no final reúne todo mundo para contar como é que o crime aconteceu. Há uma correlação? Há uma correlação de que são gêneros? Sim. E eu acho que cada vez mais os próprios autores desses gêneros, eles estão sendo reconhecidos por conta dessa popularidade crescente, porque num mundo completamente maluco, eu acho que as pessoas gostam de se agregar de alguma forma a algo que tem um esqueleto que pode ser compreensível intuitivamente. Com relação ao lance das personagens, eu acho que depende. Tem vários livros de fantasia contemporâneos que são paródias ruins do Dungeons and Dragons. Mas, ao mesmo tempo, se tu vai pegar vários outros romances de fantasia, eles trabalham justamente com a ideia de uma certa corrupção desse padrão, corrupção do estereótipo. O próprio Game of Thrones, por exemplo, é um romance de fantasia que engana muita gente. Como série, o procedimento foi o mesmo. Ele era uma série medieval, que era uma série de fantasia que se vendeu como uma série medieval para captar um bom público. E aí, de repente, tinha zumbis de gelo e dragões. Né? Eu acho que a conclusão óbvia é que todas as obras de qualidade meio que subvertem o seu gênero. Sim, elas subvertem o gênero, mas há uma moldura a ser preservada de alguma forma. Muito bem. Eu quero agradecer ao Rubens Simon, quero agradecer ao Carlos André, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco agora. A programação segue para você. Obrigado, Rogério, Carol, Carlos André, pela presença. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado por aceitarem o convite de participar do Porto Alegre Noir.